Quero saudar você que me assiste, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Eu quero trazer, da parte do Senhor, uma palavra ao seu coração, uma palavra esclarecedora, de um texto inclusive muito conhecido, que é o vaso do oleiro. Mas eu quero trazer alguns detalhes muitíssimo importantes para compreendermos, o passo a passo, momentos, situações que nós enfrentamos na vida e que muitas vezes parecem sem resposta. Mas a resposta está aqui. Quero compartilhar com você Jeremias capítulo 18, a partir do primeiro versículo, e diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão. Pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso conforme o que bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor. Não posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui. Esse texto é muito conhecido, esse texto é muito pregado, né? Muitas igrejas, principalmente, tá? Não são só essas, é claro, principalmente as igrejas pentecostais gostam muito deste texto, né? E pregam bastante, eu mesmo já ouvi N vezes. Mas tem detalhes aqui muito importantes que nós precisamos compreender. Eu vou começar pelo início, de forma um pouco, talvez um pouco, possa parecer um pouco corrido, porque para não poder não alongar tanto esse vídeo, mas eu vou tentar me deter aqui nos detalhes primordiais. Bem, primeiramente, nós vemos alguns detalhes nesta palavra, neste texto. A primeira coisa, quando o primeiro versículo diz a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Isso aí nós vemos que vem da parte do Senhor. E quando Deus começa a falar, a primeira palavra que ele fala, levanta-te. E é interessante porque o que ele está dizendo aqui? Jeremias estava sentado, Jeremias estava deitado, estava dormindo. Não, Jeremias estava de pé. Por que ele diz levanta-te? E ele diz levanta-te para dar uma outra ordem a Jeremias. Aí ele fala desce. Quando ele diz levanta-te, aqui está falando de uma atitude, é você sair da sua posição de conforto, é você sair do seu comodismo e pôr-se à disposição para acatar uma ordem, na qual virá em seguida. Quando Deus fala levanta-te, ele está falando saia do seu comodismo, saia dessa posição cômoda, do rotineiro, do costumeiro, coloque-te de pé, põe-te de pé e falarei contigo. Ponha-te de pé. Deixe de lado essa preguiça, deixe de lado o seu eu, põe-te de pé. E quando Jeremias ele acata e coloca-se de pé, aí vem uma outra ordem. Desce. Descer para onde? Descer à casa do oleiro. Alguns estudiosos dizem que é provável que a casa do oleiro que se encontrava aqui em Jeremias, naquela época, naquele lugar, geograficamente falando, etc., estava Jeremias estava no monte e a casa do oleiro estava lá no vale, então ele teria que descer. Meus irmãos, isso aqui é uma palavra completamente espiritual, não é literal. Quando o Senhor fala desce, ele está dizendo descer da sua posição, descer do pedestal, é humilhar-se, é prostrar-se diante de Deus, é deixar o seu ego, a sua razão, a sua emoção, as suas paixões, é você diminuir para que Deus, o oleiro, Cristo, possa crescer em você.
é você se esvaziar do seu eu para ser cheio do Espírito. Quando Deus fala, levanta-te, saia da sua posição de conforto, de comodismo, e desce. Por que desce? Se a casa do oleiro, a Bíblia aqui está falando no sentido espiritual, a referência da presença de Deus em toda a Bíblia nós vamos ver é sempre os montes. Sempre os montes. Sempre, sempre os montes, é o lugar alto. Quando você fala de ir à presença de Deus, a Bíblia me fala, suba à presença de Deus. Suba a mim. Suba eu à presença de Deus. Suba à presença do Senhor. Suba ao templo. Aqui ele fala, desce. Não é porque o templo, a presença de Deus está baixo. Não. Eu tenho que descer para alcançar aquele que vai me colocar no alto. E ele vai para onde quando ele recebe a ordem? A condição era levantar, colocar-se de pé, né? E descer. Descer da sua posição, da sua vanglória, do seu eu. Desce. Esvazia-te. E vai aonde? Na casa do oleiro. Ou seja, na presença de Deus. E o Senhor fala interessante, que ele fala assim, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aí eu te pergunto, mas Deus já não estava falando com Jeremias até então? Deus falou, olha, levanta-te, desce à casa do oleiro. Deus estava falando com Jeremias. Então por que ele disse que lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras? Por enquanto Deus estava apenas dando ordem. E as ordens de Deus, ele pode te dar de várias maneiras. De várias maneiras. Situações da vida que te fazem, te colocam de pé. Quando você não entende aquilo que a Bíblia te diz e não acata, situações de vida, da vida que se levantam para te fazer descer do seu ego, te fazer diminuir, para Deus crescer em você. São profetas que Deus usa, sonhos, revelações. E é claro, principalmente a principal de todas, a palavra de Deus. Quando você desce à casa do oleiro, se encontra na presença do Senhor, aí ele vai começar a falar com você. Quando ele diz, lá eu falarei contigo, ele está dizendo que lá eu vou começar a ter um contato íntimo com você. Lá eu vou poder falar, não apenas dar uma ordem, uma ordenança, não, não. Lá eu vou ter intimidade para falar, para conversar com você, para tocar em assuntos mais delicados, para esclarecer as suas dúvidas. Lá nós vamos ter uma relação pessoal. Aqui eu só dou ordens, como o Senhor ao seu servo. Lá eu vou te falar coisas a mais. Eu vou vou permitir você ouvir a minha voz. Lá nós vamos ter um contato íntimo. Quer intimidade com Deus? Desce à casa do oleiro. E o Senhor fala em fazer dele um vaso. Fazer dele um vaso, de você e de mim um vaso. Ele até fala, quando Deus queria falar na profundidade, e Deus, eu falei agora que Deus, ele usa vasos para falar conosco, quando nós precisamos. Só que é um detalhe interessante também. Para Deus falar conosco, nós precisamos ser vasos. Deus usou uma pessoa para falar comigo, aquela pessoa era vaso. Deus quer falar conosco, nós precisamos ser vasos. Não basta ser barro, nós somos barro. Todos nós somos barros. Precisamos ser vasos para Deus falar conosco. E não é que Jeremias desceu, ou nós descemos, ou vamos descer, né, a presença, né, do Senhor, a casa do oleiro, ou subir, né, a presença do Senhor, e Deus vai falar imediatamente conosco. Não, precisa de um processo. Primeira coisa, devemos entender o que é vaso. Pode parecer uma pergunta simples, uma pergunta, sem importância, mas não é. Você vai entender
no decorrer da mensagem. O que é vaso? Ora, vaso é um objeto feito de vários materiais, principalmente do barro, né? Devido à sua praticidade, versatilidade e à sua beleza. E para que serve o vaso? O vaso ele serve para guardar, reter, conservar, armazenar objetos, alimentos, bebidas. Mas principalmente a utilidade principal, na época enfatizada na palavra, do vaso de barro, era de guardar ou armazenar a água, o vinho e o óleo ou azeite. E por que ele fala nos tem como vasos? Porque, primeiramente, esses três elementos que são armazenados no vaso, na época principalmente feitos de barro, são três elementos que tipificam a pessoa do Espírito Santo: a água, o vinho e o azeite. E cada um desses elementos, na pessoa do Espírito Santo, há uma função. A água ela serve para dessedentar, para trazer o refrigério, o descanso para a alma, o renovo, o alento. E essas são todas funções do Espírito Santo em nós. O vinho fala da alegria do Espírito Santo. É a alegria, o renovo da alegria, da salvação, as bênçãos espirituais. E o óleo, ou azeite, que é a mesma coisa, fala da pessoa do Espírito Santo e a sua função em nós, que é de derramar poder, unção. Poder e unção de Deus através do seu Santo Espírito. Então Deus quer fazer de nós vasos para nos encher do Espírito Santo de Deus, para que sejamos um milagre, para que sejamos uma bênção, para que tenhamos uma vida de vitórias, etc, etc. Precisamos de ser vasos para sermos cheios deste Deus, onde Deus, através dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo, vai estar em contato íntimo conosco e vai nos usar para ter contato com outras pessoas. E por que Deus nos tem como vasos? Não só pela sua utilidade, mas também pelo seu processo na fabricação. Isso aqui que é interessantíssimo. É um interessantíssimo. Deus nos tem como vasos de barro, porque nós somos barro, segundo a palavra do Senhor. E ele faz vaso não só pela sua utilidade em si, mas pelo seu processo de fabricação. E qual é o processo de fabricação? Aí é que eu quero chegar. É o ponto que eu quero chegar nessa mensagem. Nós precisamos entender o processo de fabricação desse vaso. Há muitas pessoas, a maioria das pessoas, os crentes, falam em ser vaso. Sou vaso, você é vaso, todo mundo é vaso. Nós não compreendemos o que é um vaso. Muitas vezes nós não entendemos, não sabemos sequer como é o fabricar desse vaso. E por que isso me interessa agora? Se você é um barro nas mãos do oleiro, você é um vaso nas mãos do oleiro, você tem que entender os processos da fabricação deste vaso. Porque não é algo instantâneo. Deus ele vai preparar o vaso para depois usar o vaso. O primeiro processo na fabricação do vaso, separar o barro. Tem algumas anotações, eu vou estar lendo, e alguns textos. Existem vários textos na Bíblia, Velho, Novo Testamento, mas eu vou usar apenas alguns de forma a compreender, de caráter espiritual, aquilo, os processos na fabricação do vaso. Primeiro, ele separa o barro. A separação do barro é selecionar o barro desejado, separar o barro da terra, do seu lugar de origem, retirar as impurezas e limpá-lo. A separação do barro é assim. Um oleiro, quando ele está andando, não é que ele para assim, acho que eu vou fazer um vaso, vou pegar esse barro aqui, puf, e pega o barro, a argila de qualquer lugar e faz de qualquer forma.
Não é qualquer tipo de barro, não é onde tiver, onde quiser, não. Ele vai em lugares específicos, pega o barro, tira o barro ali da terra, do terreno, e coloca no lugar específico. Limpa ele, tira impurezas, folha, pedra, sujeiras, para poder fabricar o vaso. Entenda esse processo. O primeiro passo de quando Deus ele escolhe, ele chama, é tirar você do lamaçal do pecado, desse terreno, daquilo que é terreno, apenas humano. Ele tira você do seu lugar de origem, a origem do pecado. Ele tira você de perto, muitas vezes até mesmo de perto dos seus queridos, dos seus entes. Ele tira você do seu convívio de práticas que não procedem de Deus. Ele tira você daquele terreno sujo, coloca você à parte e começa a limpar. Começa a purificar esse barro. Isso nem sempre agrada o crente. Isso nem sempre agrada a pessoa que Deus escolheu e chamou. Muitas pessoas querem ser vasos, vasos de honra, cheios de Deus, mas não conseguem entender sequer o primeiro passo na fabricação. Tem pessoas que são chamadas por Deus, tem pessoas que têm ministérios, tem pessoas que são ou seriam usadas por Deus. Deus tem promessas, mas que não conseguem passar da primeira etapa de fabricação do vaso. Não conseguem deixar o mundo, não conseguem deixar a sua origem pecaminosa, não permitem que Deus purifique elas, retira aquilo que não presta. Porque o processo de libertação é esse. Primeiro Deus tira você do mundo e depois ele vai tirar o mundo de dentro de você. Isso é processual. Alguns é uma questão de semanas, poucos dias. Outras pessoas, isso é questão de anos. Tem pessoas que não permitem, né? Efésios 2, verso 12 e 13, sempre caráter espiritual. A palavra diz: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados de Israel, sem a promessa, sem esperança, sem Deus no mundo. Agora, pois, em Cristo, vós que estáveis longe, pelo sangue de Cristo, chegastes perto. O que esse texto quer dizer? Você estava longe de Israel, Israel espiritual, o povo da promessa, o povo eleito de Deus, eleito pela soberania de Deus. Mas por Cristo, vós que estavas longe, por Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo ato de Cristo, chegastes perto. Você estava separado no mundo, no vil, no pecado. Deus foi lá e te resgatou. E Ele te trouxe a presença de Deus. Nem sempre é fácil deixar a nossa essência pecadora e nos separarmos do mundo. Não são todos que estão dispostos a isso. Segundo passo, pôr o barro de molho. O barro ele vai de molho. Por quê? O oleiro ele coloca o barro de molho na água para amolecer o barro e tirar toda a rigidez para que ele possa ser manuseado. Salmos 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor. É a espera. Quando o barro ele é colocado de molho, ele é colocado num período de espera, de aguardo. E isso é muito difícil para a pessoa, para o ser humano, em geral. Por quê? A pessoa tende a se angustiar às vezes. As pessoas não aguentam muitas vezes esperar. Esperar. O simples fato de esperar, muitas vezes, parece que nos consome, fica ali guardando, esperando. Deus tira esse vaso, purifica esse barro, purifica o barro, a argila, coloca dentro da água e deixa ele ali de molho. Ele não toca no barro, ele deixa de molho, deixa o barro amolecer. Muitas vezes nós ficamos de molho para sermos amolecidos.
para Deus poder nos manusear melhor. Estamos cheios de rigidez no nosso coração, o nosso caráter, a nossa essência, a nossa personalidade. Nós muitas vezes estamos rígidos demais para Deus trabalhar em nosso coração. Precisamos que a dureza do nosso coração, na nossa natureza, sejam amolecidos, sejam arrancados, quebrando a nossa razão, o nosso eu, nossos sentimentos, desejos, preferências. Nos tornamos mais maleáveis ao trabalhar de Deus. Precisamos que este barro seja amolecido. Precisamos nos tornar maleáveis ao trabalhar do Espírito Santo, ao trabalhar de Deus, ao trabalhar de Cristo. E o terceiro passo. Este terceiro passo também é muito duro. Pisar o barro. Primeiro, o oleiro pega o barro e separa. Depois, o segundo passo, ele coloca o barro, de molho para amolecer, para manuseá-lo. E agora, antes de manuseá-lo, porém, tem um terceiro passo, que é pisar no barro. Aqui, o barro vai ser amassado, tornando uniforme, pronto para ser moldado. Deuteronômio 8, verso 2 diz: Te lembrarás de todo o caminho no qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. 40, como eu falei no outro vídeo, fala da prova, fala da mudança. O deserto é este mundo, com sol causticante, falta muitas vezes de alimento, de água. É no deserto que nós estamos atravessando. Ele precisa pisar o barro. O barro precisa ser pisado. Primeiro ele amoleceu, agora vamos pisar o barro para ele ficar todo uniforme para poder trabalhar na fabricação do vaso. Às vezes nos sentimos assim, humilhados, pisados, provados. Não é porque Deus nos abandonou, é porque Ele está forjando o nosso caráter, está nos aperfeiçoando espiritualmente. Você precisa se deixar ser pisado pelo Senhor para poder ser moldado. Uma coisa, entenda você, meu amado irmão, amada irmã em Cristo. Uma coisa é ser humilhado por Deus, outra coisa é ser humilhado pelo diabo. E qual a semelhança? Eu vou saber quando é Deus e quando é o diabo? Claro. Só que entenda uma coisa, tem uma semelhança aqui. Todos dois vão usar pessoas e situações para pisar em você. Para que você seja pisado, você vai sofrer humilhações. E as humilhações virão principalmente, não só por situações que se levantarão, mas principalmente por pessoas. Por pessoas. Só que Deus, Ele faz isso para trabalhar em você, para te aperfeiçoar. O diabo faz isso para acabar com a sua vida, para te colocar sentimentos e pensamentos de suicídio até, de que você é um fracassado, de que você não vale nada, de que você não vai a lugar nenhum. O diabo quer acabar com a sua vida. Deus não. Deus quer pegar você e quer te transformar, quer te aperfeiçoar. O quarto passo é pôr o barro na roda para moldar. Agora o barro, depois que aceitou ser tirado do seu terreno, do seu lugar de origem, ser colocado de molho, aguentou um período de molho, como se não bastasse, foi pisado, foi humilhado, por amor de Cristo. Agora esse barro está pronto para ser moldado. Agora o oleiro vai moldar o barro. E aí o que ele faz? Ele começa a moldar o barro, dando a ele forma de vaso. E a forma desejada. A forma que Deus, oleiro, ele deseja. Primeira coisa eu vou colocar aqui, entre parênteses. Agora vai ser começado a formar o vaso. Até então você não era vaso.
Você passou a ser vaso, não digo que está pronto, mas a forma, o caráter de vaso, você passou a ter depois que foi colocado na roda e começou a ser moldado por Deus. Tem muitas pessoas que se acham vaso, que não são vaso coisa alguma. Não passaram da primeira, da segunda etapa, nem da terceira etapa. Não se deixaram ser separados deste mundo. Não se permitiram ser colocadas de molho. E não admitiram, de hipótese alguma, serem pisadas. Mexeu comigo. Eu não levo desaforo para casa. Isso aqui comigo não acontece. Isso é idiotice. Isso é idiotice. É um ego bobo do ser humano de se achar que é alguma coisa. Nós não somos nada. Nós somos quando Deus faz de nós algo. Lembra que Adão e Eva, lá no início, se venderam ao pecado? A partir dali o homem ele se tornou escravo do pecado. O Senhor está tirando você dessa situação, te colocando no lugar de honra. Mas ele precisa de respeitar, ele próprio respeitar o que ele mesmo constituiu como etapas na fabricação desse vaso. Ele tira o barro e vai fabricar o vaso. Precisa passar por essas etapas, é inevitável. Ele vai moldar. E ele coloca sobre as rodas o vaso. O movimento e a velocidade em que se forma cada vaso depende dos passos ou passadas ou movimentos com os pés do oleiro. Eu vou te explicar isso aqui. Em Naum 3,14 diz: entra no lodo e pisa o barro, pega a forma para moldar. É a confirmação daquilo que tem sido dito. A observação é que funcionava o seguinte, da seguinte forma: existiam duas rodas. A roda de cima, o oleiro põe ali o barro para ser moldado. Aquela roda começa a girar e o oleiro vai ali formando, né, do barro, formando o vaso, segundo a sua vontade. Só que o que dá velocidade àquela roda para girar o barro, para que o oleiro possa formar o vaso, então, é uma outra roda que está por debaixo da mesa, uma roda um pouco maior. Ela vai girando com os pés do oleiro. O oleiro vai girando com os pés, vai passando os pés naquela roda, girando, fazendo girar então numa velocidade obviamente diferente, porque é uma roda menor, fazendo girar a roda que está em cima, onde está o vaso, o barro, para ser formado o vaso. Ou seja, a formação deste barro em vaso nas mãos do oleiro depende dos passos de Cristo. E cada processo tem uma velocidade diferente, um processar diferente, porque tem uma forma diferente. Terá uma utilidade diferente. Muitas vezes vemos uma pessoa passando uma prova de um mês. E a gente está nela há um ano. Você fala, meu Deus, por quê? Vemos pessoas, situações, às vezes humilhantes mesmo, pessoas sendo pisadas. Às vezes você está nesse processo há mais de ano e não está entendendo o que está acontecendo com você. Pensa até que Deus te abandonou. Não. Meu irmão, minha irmã, se você é fiel, se você é temente a Deus, se você se prostra diante do Senhor, se você busca o Senhor, se você colocou a sua vida nas mãos de Deus e tem vivido assim, entenda que é um processo que precisa ser passado, mas que vai passar. Mas isso depende de você. De você. É só um período, vai passar. Não é fácil ser moldado por Deus, ser aquilo que Ele quiser que sejamos. E quando começamos a ter a aparência de vaso, começamos a ver as digitais do oleiro nos contornando. Passamos a enxergar aquilo que antes era só promessa. A partir dessa etapa, nós começamos a enxergar a presença de Deus. Por que só a partir desta etapa? Porque é nesta etapa que nós começamos a nos transformarmos em vasos. E na fabricação em si deste vaso, neste processo, neste quarto passo, que é de moldar o vaso, né?
Nós podemos ver o que? O toque, as mãos do oleiro nos contornando. Nós vemos o cuidado de Deus, nós percebemos coisas que antes nós não víamos. Enquanto estamos de molho, enquanto estamos sendo pisados, às vezes pensamos que estamos abandonados, Deus nos esqueceu. Não, é apenas o processo de fabricação do vaso. Agora nós passamos a ver as mãos do Todo-Poderoso em volta de nós, cuidando, protegendo, nos moldando com todo amor, com todo carinho. As digitais deste oleiro começam a ser impressas em você. Você começa a ter características de vaso. E cada vaso tem a característica do seu oleiro. Aqueles mais entendidos, oleiros de profissão, eles olham o vaso e falam: quem fez esse vaso foi fulano. Ah, quem fez esse vaso foi o oleiro tal. Assim como um pintor vê um quadro, sabe quem pintou. Isso aqui é Picasso, isso aqui é... Por quê? Porque características do oleiro são impressas no vaso através das suas digitais, do seu toque. Deus começa a tocar na sua vida. Deus começa a deixar impresso em você as suas digitais, as suas características. Ele começa a doar a você através deste toque, que é o toque do oleiro. Esta impressão em você ao Espírito Santo. Deus começa a te formar. E quando nós pensamos que estamos prontos, agora eu fui formado o vaso. O oleiro acabou de formar este vaso. Agora eu estou pronto. Falta uma coisa. Você foi feito vaso. Deus te formou um vaso. Só que agora precisa pegar resistência. Precisa pegar resistência. Não adianta, depois de todo esse processo, ser parado, ficar de molho, ser pisado, humilhado. Começa a ser moldado. Deus te moldou e te coloca para ser usado no dia a dia. Você levar 2, 3 pedradas da vida e este vaso trincar. Se este vaso trinca, há uma lasca, há um trinquinho. Não é que Deus vai remendar este vaso, vai meter um durepox, vai tentar colar com super bonder. Deus, ele quebra, por isso que ele estava quebrando aqui. Jeremias viu o vaso ser quebrado. O vaso quebrou sem querer nas mãos do oleiro. Isso pressupõe-se um oleiro incompetente. Mas Deus não é um oleiro incompetente. O oleiro incompetente é aquele que está fazendo o vaso, aí o vaso quebrou. Não soube manusear o vaso. Não é que o barro não se formou vaso. Seria um oleiro inexperiente. Mas o oleiro incompetente é aquele que já fez o vaso e o vaso pronto nas suas mãos se quebra. Não é isso. Alguns acham que sim. Não é. Tornaria de Deus ou faria de Deus um oleiro incompetente, pior do que inexperiente. E não é. Ele é experiente e competente até demais. Ele é o oleiro. Ele quebrou o vaso para fazer dele outro. Quando um vaso se quebra e você quer aquele vaso, você tenta remendar. Quando não dá para remendar, o que o oleiro faz? Ele quebra e faz o mesmo vaso, e refaz o vaso. Aqui a palavra de Deus disse o quê? O vaso se quebrou nas mãos do oleiro para quê? Para o oleiro fazer um outro vaso no lugar daquele. Ou seja, quem quebrou foi o oleiro. Ah, Deus não quebra o vaso, quebra. O oleiro quebra. Ele faz o que bem entender. E por que quebrou? Porque ele é mau? Porque ele é... Não, não. Porque nós não prestamos mais para ser vaso. Pelo menos não aquele. Às vezes Deus nos chama para algo. Nós, por motivos de pedradas e outras coisas mais que acontecem, nos deixamos quebrar. Sai uma lasca aqui, um trinco ali. Como é que Deus vai depositar, vai versar dentro deste vaso rachado, óleo, azeite, vinho, água, bênçãos do Espírito Santo, vai te encher da presença de Deus. Ele vai começar a encher do Espírito Santo. Você vai continuar sempre vazio, esburrando tudo assim, ó. Você não vai reter aquilo que é espiritual. Você não está preparado para reter aquilo que é o Espírito Santo. Então, tem que quebrar você e fazer você outro vaso. Aquele para o qual você foi feito já não serve mais. Você foi feito, foi preparado, mas quebrou.
Você não estava preparado para aquilo. Vou fazer de você outro vaso, com uma outra finalidade. Então você precisa pegar resistência. E como é que pega a resistência do vaso? Quinto passo. Forno. Agora o vaso vai para o forno. É muito interessante que eu ouço algumas pessoas falando sobre fogo. Ai, fogo, fogo, ai, fogo do céu. Ai, Deus manda fogo. Senhor manda fogo. Ei, fogo. Eu sempre pergunto para essas pessoas, sempre quando posso, né? Você sabe para que serve o fogo? Você está pedindo fogo. Para que serve o fogo? Ah, é o Espírito Santo. Não, não. O fogo ele provém também do Espírito Santo, como provém do inferno. Que tipo de fogo? É fogo do Espírito Santo ou é fogo estranho? Você está pedindo? Ah, é do Espírito Santo? O fogo estranho ele é para consumir. O Espírito Santo, ele consome, mas consome as impurezas, consome o pecado, consome aquilo que não presta. Ou seja, ele purifica. No caso do vaso, ele purifica. No caso de metal, ele amolece o metal, para que o metal possa ser manuseado, possa ser feito do metal, do aço, do ferro, enfim, instrumentos de guerra, espadas, para que o metal possa ser forjado como instrumento de guerra, por exemplo. Metais preciosos, pedras, minerais, ouro, prata, bronze, cobre, etc. Ele é jogado no fogo para quê? Para purificar, tirar as impurezas. O vaso, ele é lançado no fogo para quê? Para criar resistência, durabilidade. E isso é necessário. E como é que é esse quinto processo? O oleiro ele pega e leva o vaso para dentro de um forno para pegar resistência e firmeza. Isaías 48:10 diz, o Senhor diz, vê, eu te purifiquei. Proveite na fornalha da aflição. Nós somos, todos nós, no processo natural do vaso, Deus pega o vaso depois de pronto e leva para o forno. E no forno, às vezes nós vamos ser afligidos. O próprio Senhor Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu sou convosco, eu sou o oleiro. Além do forno dar resistência ao barro, ele queima as impurezas. Então é absolutamente necessário o vaso, mesmo depois de pronto, ir para o forno. Pegar resistência. Esse aqui é um dos passos mais difíceis para o vaso, é ir ao forno. Mas é necessário. Até então achamos que era difícil ser separado, ser colocado de molho, ser pisado, ser moldado. Mas depois de moldado ele vai para o forno. Este período geralmente é o que mais demora, tá? É o que mais demora. E é interessante que existem testes que o oleiro faz no vaso para saber se ele está pronto ou não. Ele está lá dentro do forno. O oleiro está deixando porque precisa. Só que o oleiro, de vez em quando, ele vai tirar o vaso de dentro do forno para testar se o vaso está pronto ou se ainda está cru por dentro. E o que ele faz? Ele pega um pedaço, um bastão, e dá pequenas batidinhas na borda do vaso. Quando o vaso tem um som, ele bate e faz um som maciço, o barro não se esvaziou das suas propriedades. Ele está ainda um pouco cru por dentro. Ele volta para o forno. Quando ele bate na borda e o vaso tem um som oco, vazio, ele está pronto. Quando Deus colocar este vaso, você no forno, depois de um período te tirar, você vai ver. Você vai perceber isso na sua vida. Você vai estar sendo afligido, 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 e de repente, parece que você tem relapsos de descanso. Sabe quando você está ali na aflição, 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 falando, meu Deus, não aguento mais. De repente parece que a coisa dá uma aliviada para você. As coisas começam a fluir, tudo começa a acontecer, você sente um alívio, um descanso. Você fala, nossa, finalmente estou podendo respirar, agora eu estou respirando. Esse tempo todo eu estava sem respirar, agora eu estou conseguindo respirar. Você pensa, agora eu saí da aflição. Isso sempre acontece. Esse momento, Deus vai testar você, meu amado.
minha amada, irmão e irmã em Cristo, Deus vai te testar. Ele vai pegar o bastão, ele vai dar uns toquezinhos no bastão. E cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que vai sair da sua boca quando ele testar com o bastão, quando ele der batidinhas nesse vaso. Se o barulho for vazio, vazio do eu, não tiver um som específico, você está pronta. Mas se o oleiro bater na borda desse vaso, der uma batidinha, e o som estiver cheio, estiver maciço, e você estiver cheio do seu eu ainda, cheio do seu ego, cheio da sua razão, ele bater e você lamentar, você reclamar, murmurar, vai voltar para o forno. Vai voltar para o não está pronto. Este vaso está cheio do eu. Eu tirei. Ele sentiu alívio. Agora eu vou dar batidinhas aqui na borda para testar. É uma coisa ou outra que se levanta. Se murmurar, volta para o forno. Cuidado com o que sai da sua boca. Você não estava pronto. Você volta para a fornalha da aflição. Quantas pessoas não estão vivendo períodos, às vezes longos de aflição, aparentemente sai, a coisa dá uma respirada, dá uma melhorada, a pessoa dá aquela revigorada, agora vai. Passa uma semana, 2, um mês, 2 meses, volta tudo de novo. Volta para a aflição, para a fornalha da aflição, porque não estava pronta. E quem disse? Quem decidiu se estava pronto? Deus? Não. Você, o vaso. Forno. É um processo natural da fabricação do vaso. Enquanto estamos sendo provados, nos esvaziar de nós, é interessante nós entendermos isso. Precisamos nos esvaziar de nós. Se estivermos cheios de nós, não podemos estar cheios de Deus. Precisamos estar vazios de nós para o encher e o transbordar de Deus através do Espírito Santo. Sexto e último passo. Por que sexto e último? O barro fala do homem. 6 etapas. O 6 também fala do homem. É interessante isso. Você pode procurar com quem é oleiro, quem tem essa profissão. São 6 etapas. Sexta e última etapa. O acabamento do vaso. Agora o vaso está pronto, saiu do forno. Este vaso ele terá o acabamento, ou seja, vai ser aperfeiçoado. O oleiro vai aperfeiçoar ali a sua obra. 1 Pedro 5, 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Hebreus 11, 40, gostaria de citar esse texto também. Deus planejou, o texto diz que o mundo não era digno deles. Está falando aqui dos servos de Deus, dos servos do passado. É interessante que Deus sempre planejou algo superior a nosso respeito, para que eles, o mundo, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que traz o aperfeiçoamento neste mundo e o que detém ainda a ação do anticristo e etc., é o Espírito Santo dentro de você, na igreja, a igreja de Cristo. O oleiro ele vai lixar esse vaso e ele vai aperfeiçoar este vaso. Só que tem um detalhe, muitas vezes nós não queremos que Deus termine a boa obra em nós. Por que não queremos? Tem lugares, situações que nós não queremos que Deus toque. Senhor, lixa aqui. Mas não lixa ali não. O Senhor lixa, retirando aquilo que é superficial em nós. Nos preparando para sermos vernizados, pintados, finalizados. O oleiro ele vai pegar o vaso e vai começar a lixar o vaso, aparar as arestas. Às vezes nós estamos já no último estágio do vaso, no final já do processo de formação do vaso, quase prontos para sermos usados, sermos cheios do óleo, cheios do Espírito Santo. Mas a gente fala, Senhor, lixa aqui, mas não lixa aqui, ali não. Ó Senhor, toque em tudo, menos, é nesse menos que Deus vai tocar.
É nesse menos que Deus vai tocar. Senhor, faz tudo, mas não mexa aqui. É nisso que você falou, é nisso que Deus vai mexer. Por quê? Porque é ali que precisa ser mexido. A preferência aqui não é sua. Quem está fazendo é o oleiro. Ele vai trabalhar segundo aquilo que ele quer. Ele vai fazer aquilo que lhe apraz. O vaso está sendo formado segundo aquilo que ele acha melhor, para a função que ele já designou a seu respeito. Então, descansa no Senhor e deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Ele vai lixar você, tirar tudo aquilo que está na superfície, que pode atrapalhar. Ele vai tirar toda essa superficialidade deste vaso. E então vai finalizar a sua obra de forma perfeita. Perfeita. Existem tipos diferentes de vasos. Já finalizando, existem tipos diferentes de vasos, tamanhos diferentes, cores diferentes, propósitos diferentes, feito para lugares e ocasiões diferentes. Tem um vaso grande, tem um vaso pequeno, tem um vaso que cabe muito, tem um vaso que cabe pouco, tem um vaso que fica em lugares de destaque na casa, tem um vaso que fica mais escondidinho lá numa horta. Há tipos diferentes de vasos, mas todos têm a serventia. Tem vasos que aparecem mais, tem vasos que aparecem menos, tem aqueles vasos que Deus usa nos púlpitos, nos palanques, tem aqueles vasos que Deus usa, né, nos bastidores, mas é vaso e é usado. E tem muita gente achando que é usado, se prestando a fazer o que deseja o seu coração para a sua vanglória, e que Deus não chamou coisa nenhuma. Está falando, mas que Deus não está falando nada através dele. Esses tem muitos por aí. Mas o vaso, ele é usado em várias formas. Existe vaso de honra e vaso de desonra. O vaso bom, que é o vaso de honra, e o vaso ruim, o vaso quebrado. Né? O vaso que não aceita ser moldado ou moldado, é o vaso de desonra. A Bíblia fala de vasos de honra e desonra. Né? Muitos acham que vaso de desonra é um ímpio. Não! O ímpio não é vaso. O ímpio continua sendo barro, impuro, no meio do lamaçal do pecado. O vaso é aquele que foi tirado do barro, do terreno, foi colocado de molho, foi pisado, foi moldado, foi para o forno, foi acabado. Talvez não chegou a fazer todo esse processo, mas já era um vaso. Até o processo de molde, de moldagem do vaso, ele chegou. Mas dali não houve prosseguimento. Não foi útil para Deus. Este vaso é o vaso ruim. Ele chegou a ser vaso, mas não dá para ser usado por Deus, mas também não permite que Deus quebre esse vaso e faça de novo. É o vaso de desonra. O vaso de desonra não é o ímpio. O vaso de desonra é o crente que está com um pé na igreja, outro fora. É Deus aqui e o diabo acolá. É o crente dupla personalidade. Quer ter Deus, mas quer praticar o pecado. Quer servir a Deus, mas quer servir a Baal. Quer servir a Deus, quer servir as riquezas. Este vaso, este é o vaso de desonra. Ímpio não é vaso. Ímpio é barro no lamaçal do pecado. E continua lá, no lamaçal do pecado. O vaso é aquele que Deus um dia pegou, tirou e preparou. Amado, muitas vezes você está passando por uma situação que talvez não é essencialmente a que Deus queria para você, ou não era o momento. Mas você está passando porque você desejou. Eu quero que você entenda isso com essa palavra. Quantas vezes você está na igreja e está, Senhor, quebra este vaso. E está cantando, Senhor, quebra minha vida, faz de novo. Irmão, cuidado com o que você está pedindo. Você está pedindo para Deus quebrar este vaso. Deus ele vai quebrar o vaso e fazer outro se ele quebrar. E se ele quebrar é porque precisou ser quebrado. Agora você pedir para Deus te quebrar, para Deus te fazer de novo, isso é suicídio, isso é loucura. As pessoas falam isso sem saber o que estão falando. Quem é que quer ser, depois de passar todo esse processo e de hoje finalmente um vaso concluído na presença de Deus, sendo usado, fala, Senhor, quebra o vaso, faz de novo.
Primeiro, para o vaso ser quebrado, Deus não vai desperdiçar o azeite, o vinho, o óleo, a água. Deus não vai desperdiçar o Espírito Santo. Deus vai tirar o Espírito, Deus vai tirar o líquido do vaso. Ou seja, ele vai te esvaziar de Deus. Ele vai tirar o Espírito Santo de você, vai pegar você com as próprias mãos, vai quebrar você, e aí vai ter que fazer todo o processo. Deixar você de molho, tá? Dessa vez até por mais tempo, porque o barro, na sua essência, você fica um pouco de molho, ele vai se dissolvendo. Agora o vaso já pronto, ele foi pro forno, ele pegou uma durabilidade, uma resistência maior. Quando ele vai pro molho, de molho, precisa de mais tempo de molho. Para ser pisado, tem que ser pisado mais vezes, com mais ênfase. Por quê? Porque ele chegou a ser, às vezes o vaso chegou a ser pro forno, estava pronto, sendo usado por Deus. Ficou rígido, tem que quebrar ele, esmiuçar ele, tem que pisar muito. Você quer que Deus tire o seu espírito de dentro de você? Quebre você, desfaça tudo que você alcançou, aonde você chegou, tire tudo, arranque tudo, quebra a sua vida, desfaça você em pedaços miúdos para fazer outra coisa, um outro vaso, para uma outra função, sem necessidade. É loucura. Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Se precisar, ele vai quebrar. O vaso pertence ao oleiro. Agora não peça, Deus quebre, faz de novo. Não pede isso não. Se tiver necessário fazer, Deus vai fazer. Se não é necessário, não peça. Porque você pode entrar em lutas, em provas que Deus não tinha para você, mas você pediu. Ele te concede. Você quer? Ele te concede. E uma outra coisa importante aqui. Muitos querem ser vaso grande e um vaso de destaque. Quem aqui não quer ser um vaso grande? Ah, eu sou um vaso grande. Ah, eu sou um vaso pequeno. Eu queria, olha o pastor, olha aquele homem lá de Deus. Olha aquele vaso grande, né? Eu sou um vaso pequeno. Eu sou um vaso pequeno. Eu queria ser um vaso grande. Por qual motivo? Simples. Além de ser algo parente, um vaso de destaque, que todos olham, nossa, que vaso grande, nossa, coisa imponente, olha que presença tem esse vaso, ele cabe mais óleo também. É. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus usa o vaso grande em situações extremas e até tem preferência, talvez, em algumas situações por um vaso grande porque ele cabe mais óleo, porque ele tem um certo destaque, etc. Mas Deus tem prazer no vaso menor. Como assim? Eu vou te explicar. Por um simples fato, que o vaso grande, ele cabe mais óleo, é verdade. Mas o pequeno, ele transborda com mais facilidade. O vaso grande você pode encher, 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 encher. Vai acabar ali de encher, vai ter que pegar mais óleo, mais vinho, mais azeite para encher, vai continuar enchendo. O vaso grande vai enchendo de óleo, mas vai reter tudo para ele. Não transborda com facilidade. Retém tudo. O vaso pequeno, em vez não. Você começa a derramar, ele já está transbordando. Interessa a Deus que o derramado do Espírito Santo sobre a sua vida, ele seja derramado, seja transbordado, o transbordado do Espírito Santo através da sua vida para alcançar outras pessoas, outros barros para deventarem, para serem transformados em vasos, ou vasos completamente vazios. Deus quer usar você para transbordar do Espírito Santo, para encher estes outros vasos. Então, você precisa ser vaso e vaso de honra. Cuidado com o que você pede. E não se lamente se você é um vaso pequeno. Você não é um vaso de destaque. Se você não é um vaso grandão. Deus tem prazer no menor. Deus tem prazer naquele vaso pequeno. Deus quer que você transborde com facilidade as bênçãos do Espírito Santo que Ele tem derramado na sua vida. Amém? Eu quero deixar essa palavra com você, fazendo esse breve resumo, você possa entender as fases e etapas que você tem atravessado, né? O que você tem enfrentado na sua vida, no seu cotidiano, possa entender que cada etapa dessa é necessária, e se você entender essa etapa e se colocar à disposição de Deus, para que Deus trabalhe segundo aquilo que Ele quer, no tempo dele, do modo dele, da forma dele agir,
Você vai passar muito mais rápido e melhor por essas etapas e vai alcançar aquilo que Deus, no final deste projeto que Deus tem para a sua vida, e vai ser um milagre nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.